Quero desejar a paz do Senhor Jesus para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Que a presença do Senhor venha te guiar, te proteger, a você e toda a sua família. Quero trazer mais uma palavra para a nossa reflexão, para o nosso fortalecimento, reforçar a nossa fé. Eu quero dizer aqui que muitas vezes existem muitas coisas que acontecem em nossas vidas, diante dos nossos olhos, parecem injusto, não entendemos nada, mas quero te dizer que muitas dessas coisas são necessárias que aconteçam para que a palavra do Senhor se cumpra. Então vamos confiar mais no Senhor. Na palavra do Senhor Deus Altíssimo, em Êxodo, no capítulo 13, a partir do versículo 17, a Bíblia vai nos contar que Deus guia seu povo pelo caminho. E aquele povo, depois de tanta perseguição, de tanto livramento, o Senhor tira seu povo das vistas de Faraó. Tendo o Senhor endurecido o coração de Faraó, e aconteceu que Faraó não deixou ir o povo pelo caminho da terra que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vindo a guerra, tornem ao Egito. Olha só como Deus é maravilhoso e prepara tudo perfeito para livrar seu povo do sofrimento da escravidão. Olha só como Deus prepara tudo perfeitamente para livrar o seu povo, aqueles que o amam, e para que tudo dê certo de acordo com seu propósito, ainda que não entenda. Então, conhecendo Deus o coração do seu povo, sabendo Deus do limite do seu povo e de toda a dificuldade de que aquele povo tinha enfrentado no Egito, nas mãos de Faraó, o Senhor, ao livrá-los, já que estavam partindo, se fosse de acordo com o nosso próprio olhar, talvez se fosse com o próprio entendimento daquele povo, eles seguiriam pelo caminho mais próximo, pelo caminho mais perto, aparentemente mais fácil. Mas Deus vê todo o plano do início antes de acontecer, inclusive o resultado final. Assim como também Deus conhece tuas forças, teus limites. Então confia no Senhor. Então a Bíblia nos conta que Deus poderia guiar aquele povo pelo caminho mais perto, mas aquele caminho mais perto seria pelas terras dos filisteus. E caso eles fossem por aquele caminho, provavelmente se deparariam com uma guerra. E conhecendo as forças, os limites do seu povo, o Senhor viu que seu povo não estariam preparados para enfrentar um obstáculo naquele momento. Se eles enfrentassem uma guerra naquele momento, estando aquele povo perto, estando sendo guiado pelo caminho próximo, facilmente eles poderiam acabar desistindo de caminhar, voltar para o Egito. E este não era o propósito do Senhor. Então, muitas vezes você pensa que as coisas estão difíceis. Talvez você olhe para várias situações que poderia ser mais fácil, mas sabe que Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós. A Bíblia nos diz que aquele povo seguia pelo caminho ao comando de Moisés, guiados e protegidos pelo Senhor dos Senhores. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite.
Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, parece que estamos sozinhos. E se perguntando, mas e Deus, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite aquilo? Muitas vezes chegamos até a pensar que Deus nos esqueceu, porque não está acontecendo como queríamos que acontecesse. Mas na verdade, assim como Deus guiou, como Deus agiu na vida daquele povo de Israel, Deus age na tua vida, na minha vida, na vida de todos. Nós é que precisamos voltar nosso olhar, nossa atenção, nosso coração para o Senhor Deus Altíssimo. E passaremos a ver cada vez mais, não só a ver, mas também sentir o agir maravilhoso de Deus em nossas vidas. Então a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que Faraó havia deixado o povo partir. Na verdade, pelo agir de Deus que havia tocado o coração de Faraó, que deixou o povo partir. Mas quando o povo já havia saído dali, distante, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixando ir a Israel para que não nos sirva? E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitões sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó e o rei do Egito para que perseguisse os filhos de Israel. E os egípcios perseguiram o povo de Israel. E chegando o Faraó, Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E eles temeram e tiveram medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que fizeste isso? Por que nos tiraste do Egito? Vimos aqui que quando aquele povo se viu pressionados, porque eles serviam ao egípcio, a Faraó, estavam a fugir por direção de Deus e seguiam ao comando de Moisés com a palavra que Deus deu através da vida de Moisés, e conseguiram se livrar de Faraó. Mas ao ver que os egípcios, ao comando de Faraó, os perseguiam e os alcançaram, então aquele povo temeu, sentiu medo, se viu sem saída. Como não estavam entendendo nada, reclamaram com Moisés e até pensaram que iriam morrer, e que fugiram para quê? Já que iriam morrer. Não seria melhor que ficassem escravos de Faraó do que fugir para morrer? Pensou eles. Diante dessa situação, vimos que aquele povo sabia das promessas que o Senhor Deus havia lhe feito, promessas de livramentos. Mas diante da pressão, diante das dificuldades, por um momento o povo teve medo. Aquele povo deixou o medo falar mais alto e chegaram a duvidar das promessas que o Senhor havia lhes feito, promessa de livramento. Porém, o Senhor nosso Deus Altíssimo é fiel para cumprir suas promessas. Deus nunca falha. Então, vindo o temor, o medo do povo, Moisés os encorajou, dizendo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Moisés clamou ao Senhor, e através de Moisés o Senhor ordenou ao povo que marchassem, que continuassem. E o Senhor ordenou a Moisés que estendesse a mão sobre o mar, e secando para o povo de Israel passar. E disse mais o Senhor: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem no meio do mar atrás deles,
e eu serei glorificado. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Naquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Ou seja, Deus fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E os egípcios, vendo que através da vida de Moisés o Senhor fez caminho, e ali no meio do mar tornou-se um caminho à direita como um muro, e à direita como um muro de água, e à esquerda outro. E no meio ainda havia passagem, como o povo de Israel havia passado, então os egípcios resolveram tentar passar. E os egípcios entraram atrás na tentativa de atravessar, assim como o povo de Israel, para persegui-los. Todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros já estavam no meio, prestes a conseguir atravessar. Só que aconteceu que o Senhor tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar com dificuldades. E ao notar que estava acontecendo, os egípcios disseram: fujam da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles e peleja contra os egípcios. E antes que eles conseguissem fugir, o Senhor deu autoridade a Moisés que estendesse as mãos sobre o mar, para que as águas o tomassem os egípcios e os seus cavaleiros. E assim Moisés fez, obedecendo ao Senhor, estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que haviam seguindo no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu só como é lindo e maravilhoso e inexplicável o agir de Deus. Deus, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é Deus e com Deus não se brinca. Deus é maravilhoso e não se explica. Deus é Deus e cuida de cada um de nós. Ainda que não entendamos a situação, vamos confiar mais no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te proteja poderosamente, te guarde e te direcione, e que cada um de nós estejamos dispostos a obedecer ao direcionamento do Senhor Deus Altíssimo. E Deus sempre age da melhor maneira possível e de forma perfeita para que o seu propósito se cumpra. Existem coisas que a gente não entende, mas são necessários que aconteça para que os propósitos, a palavra do Senhor se cumpra na terra, nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu sou a Maria Oliveira, e se você chegou a ouvir até aqui, se concorda com essas palavras e se sentir em seu coração, compartilha com alguém. Que Deus te abençoe. Quero desejar a paz do Senhor Jesus para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Que a presença do Senhor venha te guiar, te proteger, a você e toda a sua família. Quero trazer mais uma palavra para a nossa reflexão, para o nosso fortalecimento, reforçar a nossa fé. Eu quero dizer aqui que muitas vezes existem muitas coisas que acontecem em nossas vidas, diante dos nossos olhos, parece injusto, não entendemos nada, mas quero te dizer que muitas dessas coisas são necessárias que aconteçam para que a palavra do Senhor se cumpra. Então vamos confiar mais no Senhor. Na palavra do Senhor Deus Altíssimo, em Êxodo, no capítulo 13, a partir do versículo 17, a Bíblia vai nos contar que Deus guia seu povo pelo caminho. E aquele povo, depois de tanta perseguição, de tanto livramento, o Senhor tira seu povo das vistas de Faraó.
tendo o Senhor endurecido o coração de Faraó, e aconteceu que Faraó não deixou ir o povo pelo caminho da terra que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vindo a guerra, tornem ao Egito. Olha só como Deus é maravilhoso e prepara tudo perfeito para livrar seu povo do sofrimento da escravidão. Olha só como Deus prepara tudo perfeitamente para livrar o seu povo, aqueles que o amam, e para que tudo dê certo de acordo com seu propósito, ainda que não entenda. Então, conhecendo Deus o coração do seu povo, sabendo Deus do limite do seu povo e de toda a dificuldade de que aquele povo tinha enfrentado no Egito, nas mãos de Faraó, o Senhor, ao os livrá-los, já que estavam partindo, se fosse de acordo com o nosso próprio olhar, talvez se fosse com o próprio entendimento daquele povo, eles seguiriam pelo caminho mais próximo, pelo caminho mais perto, aparentemente mais fácil. Mas Deus vê todo o plano do início antes de acontecer, inclusive o resultado final. Assim como também Deus conhece tuas forças, teus limites. Então confia no Senhor. Então a Bíblia nos conta que Deus poderia guiar aquele povo pelo caminho mais perto, mas aquele caminho mais perto seria pelas terras dos filisteus. E caso eles fossem por aquele caminho, provavelmente se deparariam com uma guerra. E conhecendo as forças, os limites do seu povo, o Senhor viu que seu povo não estariam preparados para enfrentar um obstáculo naquele momento. Se eles enfrentassem uma guerra naquele momento, estando aquele povo perto, estando sendo guiado pelo caminho próximo, facilmente eles poderiam acabar desistindo de caminhar, voltar para o Egito. E este não era o propósito do Senhor. Então, muitas vezes você pensa que as coisas estão difíceis. Talvez você olhe para várias situações que poderia ser mais fácil, mas sabe que Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós. A Bíblia nos diz que aquele povo seguia pelo caminho ao comando de Moisés, guiados e protegidos pelo Senhor dos Senhores. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, parece que estamos sozinhos. E se perguntando, mas e Deus? Por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite aquilo? Muitas vezes chegamos até a pensar que Deus nos esqueceu, porque não está acontecendo como queríamos que acontecesse. Mas na verdade, assim como Deus guiou, como Deus agiu na vida daquele povo de Israel, Deus age na tua vida, na minha vida, na vida de todos. Nós é que precisamos voltar nosso olhar, nossa atenção, nosso coração para o Senhor Deus Altíssimo. E passaremos a ver cada vez mais, não só a ver, mas também sentir o agir maravilhoso de Deus em nossas vidas. Então a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que Faraó havia deixado o povo partir
Na verdade, pelo agir de Deus que havia tocado o coração de Faraó, que deixou o povo partir. Mas quando o povo já havia saído dali distante, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixando ir a Israel para que não nos sirva? E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitões sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó e o rei do Egito para que perseguisse os filhos de Israel. E os egípcios perseguiram o povo de Israel. E chegando o Faraó, Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E eles temeram e tiveram medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que fizeste isso? Por que nos tiraste do Egito? Vimos aqui que quando aquele povo se viu pressionados, porque eles serviam ao egípcio, a Faraó, estavam a fugir por direção de Deus e seguiam ao comando de Moisés com a palavra que Deus deu através da vida de Moisés, e conseguiram se livrar de Faraó. Mas ao ver que os egípcios, ao comando de Faraó, os perseguiam e os alcançaram, então aquele povo temeu, sentiu medo, se viu sem saída. Como não estavam entendendo nada, reclamaram com Moisés e até pensaram que iriam morrer, e que fugiram para quê? Já que iriam morrer. Não seria melhor que ficassem escravos de Faraó do que fugir para morrer? Pensou eles. Diante dessa situação, vimos que aquele povo sabia das promessas que o Senhor Deus havia lhe feito, promessas de livramentos. Mas diante da pressão, diante das dificuldades, por um momento o povo teve medo. Aquele povo deixou o medo falar mais alto e chegaram a duvidar das promessas que o Senhor havia lhes feito, promessa de livramento. Porém, o Senhor nosso Deus Altíssimo é fiel para cumprir suas promessas. Deus nunca falha. Então, vindo o temor, o medo do povo, Moisés os encorajou, dizendo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Moisés clamou ao Senhor, e através de Moisés o Senhor ordenou ao povo que marchassem, que continuassem. E o Senhor ordenou a Moisés que estendesse a mão sobre o mar, e secando para o povo de Israel passar. E disse mais o Senhor: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem no meio do mar atrás deles, e eu serei glorificado. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental naquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Ou seja, Deus fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E os egípcios, vendo que através da vida de Moisés o Senhor fez caminho, e ali no meio do mar tornou-se um caminho à direita como um muro, e à direita como um muro de água, e à esquerda outro. E no meio ainda havia passagem, como o povo de Israel havia passado, então os egípcios resolveram tentar passar. E os egípcios entraram atrás na tentativa de atravessar, assim como o povo de Israel, para persegui-los.
Todos os cavalos de Faraó e seus carros, seus cavaleiros já estavam no meio, prestes a conseguir atravessar. Só que aconteceu que o Senhor tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar com dificuldades. E ao notar que estava acontecendo, os egípcios disseram: fujam da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles e peleja contra os egípcios. E antes que eles conseguissem fugir, o Senhor ordenou, deu autoridade a Moisés, que estendesse as mãos sobre o mar, para que as águas o tomassem, os egípcios e os seus cavaleiros. E assim Moisés fez, obedecendo ao Senhor, estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que haviam seguindo no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu só como é lindo e maravilhoso e inexplicável o agir de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é Deus e com Deus não se brinca. Deus é maravilhoso e não se explica. Deus é Deus e cuida de cada um de nós. Ainda que não entendamos a situação, vamos confiar mais no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te proteja poderosamente, te guarde e te direcione, e que cada um de nós estejamos dispostos a obedecer ao direcionamento do Senhor Deus Altíssimo. E Deus sempre age da melhor maneira possível e de forma perfeita para que o seu propósito se cumpra. Existem coisas que a gente não entende, mas são necessários que aconteça para que os propósitos, a palavra do Senhor se cumpra na terra, nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu sou a Maria Oliveira, e se você chegou a ouvir até aqui, se concorda com essas palavras e se sentir em seu coração, compartilha com alguém. Que Deus te abençoe. Quero desejar a paz do Senhor Jesus